A proteção é uma técnica utilizada na construção civil para aumentar consideravelmente a resistência da peça, a resistência do elemento, através da tensão dos cabos que estão inseridos dentro daquele elemento. Eu me chamo Rafael Zermiani e eu vou te explicar como funciona o processo de proteção dentro de uma peça. E vou te trazer a teoria por trás da proteção e também como funciona a fabricação de um elemento protendido. Bom pessoal, antes da gente ir para a fábrica ver na prática como funciona o processo de proteção, a gente vai conversar aqui um pouquinho de como ele funciona. Basicamente o processo de proteção, ele consiste em a gente esticar um cabo que ele inicialmente tem um comprimento e após a gente fazer a proteção ele vai chegar no outro comprimento. A gente trabalha com alongamento em torno de 0,8%, alongamento máximo dos cabos. Então assim, basicamente a gente coloca a armação que foi previamente montada dentro da forma. A gente passa os cabos por toda a extensão da forma, eles são ancorados na cabeceira de desproteção por a porta-cunha fechada, que é uma garra que vai travar aquele cabo ali. A gente passa todos os cabos ali, tem peças ali que tem 10 cabos, 15 cabos, tem peças que tem mais de 20 cabos. E cada um desses cabos, eles são esticados, eles são protendidos com mais de 20 toneladas, se a gente está falando de um cabo de 15,2 milímetros. Então a questão de uma peça numa forma de 100 metros de comprimento, ele vai alongar ali em torno de 80 centímetros aquele cabo de proteção. A partir do momento que os cabos estão protendidos, esticados, vem o processo de concretagem. Então os cabos estão lá tensionados, eles estão ali totalmente expostos. A gente faz a concretagem com concreto de alto desempenho, um concreto ali que vai ter a aderência necessária ao redor daquele cabo. A partir desse momento, a gente inicia o processo de cura do concreto. O processo de cura é a secagem do concreto e chegar numa resistência necessária para a gente poder fazer a desproteção, o corte e sacar a peça. A partir do momento que a gente faz a desproteção e o corte dos cabos que estão ali nas extremidades da forma, aquele cabo que estava ali dentro, ele está com uma carga, ele está com uma energia de alongamento muito grande. Então o que vai acontecer? É como se a borracha, se fosse uma borracha ali dentro, e ela tender a voltar ao seu estado inicial, à sua inércia. Então o que vai acontecer? Ele vai voltar e vai tender a voltar, vai comprimir o concreto não vai deixar essa compressão acontecer ali e os cabos ficarem soltos, e o que vai acontecer vai causar uma contraflecha. A peça vai entortar no sentido superior, ela vai causar uma contraflecha positiva. A partir desse momento, aquela peça que foi previamente calculada ali para suportar aquela carga, ela vai estar com condições já de ser utilizadas e chegarem na sua funcionalidade final. A gente falando da utilização de uma peça pretendida, ela aumenta muito a capacidade de utilização daquela peça, a capacidade de suportar cargas daquela mesma peça. O que acontece? Ela vai estar com aquela curvatura, então ela vai ter uma força atuando nesse sentido. A partir do momento que a gente faz o carregamento daquela peça ali, a gente já consegue fazer uma eliminação de forças. Então aquela peça que, se inicialmente ela era reta, ela não tinha uma pretensão ativa dentro dela, a partir do momento que a gente colocasse carga sobre ela, ela já ia tender a ter a curvatura para baixo, que é o errado, que é o que a gente não pode acontecer numa estrutura. Quando a gente trabalha com proteção, ela vai ter uma força sendo eliminada. Então, a partir desse momento, até ela chegar ao ponto de se estabilizar, ela já vai ter uma capacidade de carga muito maior do que se ela não tivesse essa proteção ativa dentro dessa peça. Agora que a gente já sabe como a teoria funciona, vamos para a prática, vamos ver como as coisas acontecem na parte de produção. Esse é o momento que a gente começa a parte de fabricação dessa peça. Aqui eles colocaram a armação na forma, eles estão passando os cabos de proteção, as cordoalhas de proteção, que posteriormente vão ser protendidas para depois serem concretadas. Após o processo da passagem dos cabos, começa o processo da proteção em si. Então a gente faz a regulagem do equipamento hidráulico e vai fazer o esticamento dos cabos. Aqui a gente vai estar pretendendo cada cabo com mais de 20 toneladas de pressão.
Falando um pouco do que é o aço de proteção. Os cabos de proteção, as cordoalhas de proteção, elas vêm em rolos de aproximadamente 2,5 toneladas a 3 toneladas e elas são somente com um início e um fim. Ou seja, todas as vezes que a gente passar o cabo por dentro das peças, a gente vai cortar aquele cabo e vai inserir novamente aquela mesma ponta. Com isso a gente evita muito a questão dos desperdícios, né? Pois a gente só vai ter um começo e um final nesse mesmo rolo de cabos. Aqui a gente vê um aço que é uma cordoalha de proteção. Elas são 7 fios entrelaçados. Ela tem característica técnica de ser um CP 190. Então CP é a abreviação de concreto protendido e 190 é a capacidade de tração que esse aço vai poder receber. Após o processo de proteção ter sido concluído, a gente faz o fechamento da forma, o travamento dela, a conferência e, estando tudo ok, a gente faz a concretagem da peça. Após o processo de cura do concreto ter sido finalizado e o concreto ter chegado na resistência necessária, vem o procedimento da desproteção. Esse é o outro lado da forma. A gente viu o procedimento da proteção que acontece na outra extremidade da forma e nesse ponto onde as peças, onde os cabos estão ancorados, a gente vai fazer a desproteção, que é através de um equipamento hidráulico. A gente vai colocar pressão nesses cilindros e eles vão empurrar as cabeceiras para que a gente possa fazer a desproteção de forma segura e gradativa, onde a gente vai poder pegar e cortar esses cabos e sacar as nossas peças sem nenhum tipo de problema. Aqui a gente vê a peça pronta, ela já é estocada, empilhada, e a partir desse momento essa peça está totalmente liberada para ser transportada e montada. Eu sou Rafael Zermiani e este é mais um vídeo do projeto Obra Concreta.